que o Flamengo precisava, e a gente vai falar disso agora, era ter um treinador. O Flamengo, quando acertou com o treinador, foi campeão. Quando ele trouxe um treinador que entendeu a dinâmica do vestiário, ele foi campeão. Hoje ele tem um treinador que melhor entende a dinâmica desse vestiário. A gente vai entender agora qual que vai ser a prática de uma temporada completa, de uma montagem de elenco do Felipe Luiz. Montagem que eu digo, né, de você trabalhar uma pré-temporada e etc, etc. Mas de todos os técnicos, até do Jorge Jesus, quem melhor conhece o vestiário do Flamengo é o Felipe Luiz. Porque o Jorge Jesus chegou como desconhecido. O Felipe Luiz veio, claro, junto com o Jorge Jesus. Talvez acho que só ele, o Jorge Jesus, conhece o vestiário. Mas o Felipe ainda mais, porque ele ficou mais tempo e porque ele conviveu e foi parceiro de todos os jogadores e sabe como lidar com os caras. Ó, parceiro, ó, precisa que você segura um pouco aqui hoje. Ó, quero você aqui fazendo essa função. Então, o domínio, a leitura, né, é do Felipe Luiz, que conseguiu, sem querer fazer muito esforço o Flamengo no mercado, trazer o capitão da seleção e pode trazer um ex-jogador que foi referencial, um dos capitães morais da seleção italiana, que é o Jorginho. Que tá difícil, tá? O Arsenal tá travando um pouco, mas eu sei que as conversas estão começando a caminhar. E sem querer, querendo, o Flamengo. Aí é por isso que a gente tem que trazer sempre esse comparativo com o Palmeiras. Não dá pra fugir de clubes que a gente coloca. O Palmeiras queria um zagueiro. Não trouxe ninguém, Flamengo traz o Danilo. Palmeiras tá louco atrás de um volante. Ofereceram o Jorginho, não abriu negociação, o Flamengo foi lá e pode trazer o jogador. E aí, dá na mão de um cara que conhece perfeitamente esses dois. A chance de dar certo é muito grande, gente. Então, mudou a diretoria, mudou a presidência, mudou o homem que pensa em futebol. Saiu o Landim, entrou o BAP, saiu o Marcos Braz, veio o Zé Boto. Então, tudo é diferente lá. Hoje mudou perfil tudo. Bem diferente, né? Bem, os caras são low profile, são lá dele, trabalham quietos. E estão fazendo as coisas certinhas. Respeitam mais a imprensa. O treinador também é assim, né? O treinador também é assim, entendeu? E a gente tava até escalando aqui agora há pouco o time reserva do Flamengo. O Flamengo, apesar da contratação do Danilo, mantém o interesse no Vitão do Internacional. Sim. Mantém o interesse. Porque sabe que se de repente acontecer algum problema, ele não tem 4 zagueiros. Ele tem o Léo Ortiz, ele tem o Léo Pereira, ele tem e não tem mais ninguém. Não tem mais, então os caras mantêm o interesse, entendeu? Mas mudou tudo. Agora é um time mais menos midiático, galáctico, vamos dizer assim. Sim. E mais... Menos pavão. É isso. Né? E tá trabalhando direitinho, fazendo as coisas tudo no seu devido tempo. Destacar o grupo do Flamengo. Eu não vou destacar um jogador, embora muitos tenham se destacado, inclusive o Arrascaeta jogou muita bola, parece que ontem ele estava jogando com crianças, quando desce pro play, sabe? Ele se divertiu ontem em campo, inclusive, brinquei aqui, repito, ele fez um golaço numa cobrança de pênalti, foi um golaço, e eu quero destacar o grupo porque, primeiro, vamos lá, foi 5-0 e 5 jogadores diferentes fizeram o gol. A gente pôde ver também o Flamengo, independentemente se é time reserva, titular, e eu venho repetindo isso, com uma formação tática, um esquema tático perfeito. O Felipe Luiz ele consegue trabalhar tão bem no dia a dia dele porque, obviamente, o nível técnico individual vai cair porque estamos falando de um time reserva. Mas, taticamente falando, transição ofensiva, marcação sob pressão, isso tudo funciona mesmo com o time reserva. E além de ele conseguir dar minutagem a jogadores que, teoricamente, estão voltando de lesão, que é o caso do Luiz Araújo, o caso do Cebolinha, dá minutagem também para o Danilo, que conseguiu fazer 90 minutos em campo, embora não esteja 100% fisicamente, como o próprio mencionou. Ele dá minutagem para alguns jogadores jovens, como o Guilherme, um jogador extremamente interessante, o Pablo Lúcio, outro jogador extremamente interessante. Então, Fernandinha, se eu for falar aqui, um destaque para mim é o grupo, é o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que tem uma imagem que ontem na transmissão a gente pôde ver que representa muito bem isso. Após o 5º gol do Flamengo, marcado pelo Wallace Ian, que inclusive é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca com 4 gols, o Felipe Luiz aplaudindo, sorrindo, como se ele tivesse feliz e satisfeito com aquilo que ele está vendo em campo. Então ele sabe que ele está fazendo um bom trabalho, porque de fato o Flamengo está tendo um início de temporada aí muito promissor e repito o que eu falei em outros momentos aqui, o torcedor do Flamengo não só pode, como deve ficar extremamente otimista pelo que está vendo em campo. O Flamengo vai ganhar tudo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu acho que hoje os adversários voltaram a ter medo de encarar o Flamengo. Que isso, em determinado momento, acabou se perdendo. Não tinha mais medo de encarar o Flamengo. Então, independentemente se é time reserva, titular,
taticamente falando, o Flamengo vem fazendo grandes partidas. E eu também quero destacar o primeiro gol do atacante Juninho, né, que mostrou oportunismo ali, ele que inclusive fez o primeiro gol ontem do Flamengo, mostrando oportunismo dentro da área, aproveitou o rebote e acabou botando a bola na rede. E querendo ou não, ele fazendo esse primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, já dá mais leveza para os próximos jogos. Então, de maneira geral, destaque para o grupo aí. Quando ele fala para o grupo, ele fala também, eu acredito, né, até porque ele já falou sobre isso aqui, ô Pedrosa, sobre o que o Filipe Luiz entrega como personalidade para o seu tipo de jogo. A gente fala muito isso aqui sobre em troca de treinadores em clubes, quando o clube ele atira para todos os lados. Aí você vê negociando com vários treinadores, cada um com um estilo de jogo. Você não mostra o que você quer imprimir com a sua camisa do seu time. E o que o Filipe Luiz imprime é um Flamengo completamente ofensivo, que é o que o rubro-negro gosta. O rubro-negro não tem paciência para ter aquele treinador que vence de 1-0 e está satisfeito. O torcedor do Flamengo gosta desse tipo de jogo pra frente, esse tipo de jogo mais agressivo. E, Pedrosa, o que a gente percebeu é que o Filipe Luiz constrói para um calendário a maior arma que você pode ter. Um perfil de jogo. Sim. Independentemente de quem joga, a gente sabe como o Filipe Luiz joga. E isso é muito importante. Isso já dá pra ver, isso já tá bem nítido, Pedrosa. Concordo com você, principalmente no quesito arma durante o calendário do futebol brasileiro. Você ter, teoricamente, dois times que consigam desempenhar. E, obviamente, esses times vão se alternando, porque eu acredito que o Filipe Luiz vai ter uma grande dor de cabeça aí. Como é que ele vai bancar o Luiz Araújo? Como é que ele vai bancar o Arrascaeta? E, ao mesmo tempo, você olha pro time titular, o Michael jogando bem, Bruno Henrique jogando bem, o Plata jogando bem também. Então é um Flamengo que vai ter 5 competições nessa temporada: Carioca, Super Mundial, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Obviamente eu acho que o Flamengo vai revezar muito, principalmente durante o Campeonato Brasileiro. Então o que o Filipe Luiz está fazendo é uma ideia de jogo implantada na cabeça desses atletas. Eu também tenho que parabenizar ele pela postura que ele sempre tem na coletiva. O Filipe Luiz fala de futebol, ele fala com a torcida do Flamengo, ele tem respeito com os jornalistas, ele está mudando a imagem do que é uma entrevista coletiva, mesmo sem precisar ficar alarmando, mesmo sem precisar ser ignorante, muito pelo contrário. Tem que dar parabéns aí à postura do Filipe Luiz, que nós aprendemos e muito com ele, e obviamente ele também nos respeita, porque a gente também estuda sobre futebol. O assunto de hoje é quente e pode impactar diretamente o elenco do Flamengo para a temporada. O Zenit, da Rússia, não desistiu da contratação de Gerson e segue aumentando os valores para tentar levar o Coringa. Inicialmente, o clube russo fez uma proposta de 28 milhões de euros, algo em torno de 158 milhões de reais na cotação atual, mas o Flamengo rejeitou a oferta, mostrando que não pretende liberar o jogador com facilidade. Só que o Zenit não aceitou a negativa e voltou à carga com uma proposta ainda maior: 35 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais. Isso sem contar que os russos estão dispostos a pagar um salário astronômico para Gerson, na casa dos 600 mil euros por mês, e ofereceram um contrato válido por 4 temporadas. Ou seja, um projeto esportivo e financeiro que pode mexer com o jogador. A diretoria do Flamengo já está ciente dessa nova investida e nos próximos dias reuniões devem acontecer para discutir o futuro do Coringa. Mas será que vale a pena vender Gerson agora? O meia voltou ao Flamengo em 2023 com a missão de ser um dos pilares do time e, embora tenha enfrentado momentos de oscilação, é inegável que sua qualidade técnica é diferenciada. A grande questão é, o Flamengo precisa vender. A proposta é tentadora do ponto de vista financeiro, mas o clube não está desesperado por dinheiro, especialmente após a renovação do contrato de patrocínio e outras receitas importantes. Além disso, perder um jogador do calibre de Gerson no meio da temporada pode ser um risco esportivo, ainda mais considerando que o Flamengo tem grandes desafios pela frente, incluindo a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E tem mais um detalhe importante: o Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador, o que significa que qualquer valor de venda entraria integralmente nos cofres rubro-negros. Isso torna a negociação ainda mais relevante do ponto de vista financeiro, pois poucos clubes brasileiros conseguem negociar jogadores por cifras tão altas e ficar com todo o valor da venda. Por outro lado, se Gerson aceitar a proposta do Zenit, será que ele está fazendo a escolha certa?
O futebol russo tem suas peculiaridades e, embora o Zenit seja um dos clubes mais estruturados do país, a visibilidade do campeonato não se compara às principais ligas da Europa. Gerson tem identificação com o Flamengo, mas também já demonstrou interesse em atuar no futebol europeu novamente. Ele teve uma passagem pelo Olympique de Marseille antes de retornar ao Mengão e agora pode estar diante de uma nova oportunidade de jogar fora do Brasil. Mas será que o projeto esportivo do Zenit o convence? E será que vale a pena trocar a visibilidade e competitividade do Flamengo por um campeonato de nível técnico inferior? O torcedor rubro-negro, claro, fica apreensivo com a possibilidade de perder um jogador tão importante. Vale lembrar que a janela de transferências ainda está aberta e o Flamengo segue atento a oportunidades, mas substituir um jogador como Gerson não é simples. A questão que fica é, o Flamengo deve segurar Gerson ou aceitar a oferta milionária do Zenit? A diretoria rubro-negra terá que avaliar todos os aspectos dessa negociação, considerando o impacto financeiro, técnico e estratégico para a temporada. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você venderia Gerson por 35 milhões de euros? Ou acha que o Flamengo deve segurar o jogador para buscar títulos esse ano? Deixa seu comentário, deixa a curtida no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão.